Muito tempo se passou, mas isso não quer dizer que não venha aí um novo episódio. E sim, é um novo episódio da minha série Evolução na Escrita e hoje, como veem pelo título, vamos falar sobre a minha experiência entre escrever à mão e escrever a computador. Vamos para esta aventura. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje basicamente vou-vos falar assim um bocadinho sobre a minha experiência entre escrever à mão e escrever através do computador. E é claro que isso vai sempre existir diferenças, eu não estou a dizer que não, mas eu vou-vos falar aqui sobre a minha experiência, aquilo que mais favorece para mim, ou seja, aquilo que para mim vai funcionar e sempre irá acontecer. E é claro que tudo o que eu vou partilhar hoje pode mudar daqui para a frente. Por isso de certeza é outro ponto que também vamos ter que ter em conta. Até aos dias de hoje, esta é a experiência e espero que vocês pelo menos tenham essa noção quando eu vou falar sobre este tipo de temas. Basicamente, a minha história com a escrita acaba a escrita à mão, mais ou menos com este tipo de top. Escrever à mão foi que eu comecei literalmente a fazer as minhas obras literárias, digamos assim. Digamos que eu já na escola isso acontecia, que é basicamente escrever textos para a disciplina de português, principalmente a escrever à mão. E sinceramente foi a partir daí que eu comecei a escrever as minhas obras literárias. E digamos que a primeira história que eu escrevi tudo à mão. Comecei a escrever assim e digamos quando eu passei algo maior, que é basicamente um livro, eu decidi escrever à mão através de um caderno grande A4. Mesmo sendo uma escrita à mão, eu escrevia essa obra totalmente completa. Em um ano eu escrevi à mão a minha obra, principalmente a primeira grande obra que iria servir para lançar como um livro. E digamos que foi uma das coisas que para mim tem mais gosto ao começar a escrever os meus textos e tudo o que eu queria transcrever numa página é simplesmente escrever à mão que me fazia mais feliz, porque é algo, digamos, que hoje em dia eu considero tão mágico ter uma caneta na mão e um papel e poder simplesmente escrever. E isso é, digamos, essa magia. É claro que não estou a dizer que não possam fazer apontamentos e escrever no outro lado, mas é apenas ter essa magia a percorrer a mão e ver que o trabalho está simplesmente ali frente a frente, que acaba por, digamos, me trazer principalmente a mim a possibilidade de sentir um sentimento tão bom que nem é considerado quase um sentimento explicável. Um dos projetos que eu tentei fazer foi escrever um livro. Isso, digamos, é algo que eu tentei fazer, que mesmo sendo escrito à mão, foi algo que me deixou de uma forma que mostrou que é um grande projeto, que me modificou e que me trouxe ao mundo enquanto escritora. E é claro que, para além de escrever à mão, também tenho que fazer pesquisa. Essa pesquisa também pode ser feita à mão e isso também acaba por trazer uma pequena magia também às pessoas. Ao ver uma informação, seja num livro ou num site, que atualmente é algo que muita gente procura, é essa informação através de um site, é simplesmente poder ver essa informação e escrevê-lo à mão, porque isso também acaba por me trazer algo muito bom, que é poder trabalhar a minha memória, seja ele em questão de lembrar de algumas coisas que eu escrevi durante essa pesquisa, mas também ter a facilidade de me lembrar, ou seja, algum tempo depois, e acaba por fazer, digamos, uma magia mesmo muito perfeita. Digamos que à medida que eu fui escrevendo, eu fui percebendo principalmente aquilo que funcionava para mim. Se eu escrevia num caderno ou em folhas soltas, eu digamos que eu fui percebendo com muito mais facilidade a ordem, a cronologia dos acontecimentos que eu estava escrevendo, porque eu tinha ali visível à minha frente em páginas soltas, em páginas que eu próprio escrevi à mão. Um dos passos fundamentais para quem escreve principalmente à mão, tem muito mais facilidade em ver ali a obra à sua frente e ter a possibilidade de ver e criar ali uma ordem na sua própria ordem e ver a sua obra de uma forma um bocadinho mais facilitada
para que tudo aquilo que a gente tem em mente para colocar naquele livro seja de uma forma muito melhor. E algo que eu fui percebendo é que eu sentia sempre essa necessidade de escrever à mão. Principalmente nesse primeiro projeto que eu tentei escrever, eu senti essa possibilidade de eu tenho que escrever à mão para ter pelo menos as ideias um bocadinho mais clarificadas. É também algo que eu acho hoje em dia muito importante. Principalmente quando eu escrevo à mão, eu tenho essa facilidade de recordar, de pelo menos a facilidade de colocar os acontecimentos na ordem certa e também ter a possibilidade de pelo menos depois, mais tarde, passar, digamos, a história toda a limpo. E à medida que eu vou passar essa história limpa, é claro que eu vou passá-la para o computador, mas ao passá-la para o computador eu acabo, talvez muitas coisas que eu tinha escrito, se calhar não foram escritas de uma maneira muito mais correta, e acho que isso também é um bom trabalho, ter a possibilidade de ver assim os erros que eu cometi, e à medida que eu for passar esses erros, é corrigi-los logo naquele momento, ou seja, ter a facilidade de corrigi-los. É claro que mesmo depois dessas correções vai haver umas novas correções com a ajuda de pessoas do exterior. Digamos hoje em dia muito fundamental na obra. Eu amo de poder escrever à mão, que é a possibilidade de escrever. É claro que durante este grande projeto eu tinha pelo menos uma ideia, que é ter a possibilidade de ter imagens. Eu conseguia no computador ter facilidade em ter uma imagem à minha frente. Ou seja, eu só utilizava o computador, pesquisa, principalmente, seja ele de informação ou de imagens, e também para passar a história a limpo. Estes foram os dois tópicos, digamos, que eu fazia enquanto utilizava o computador durante toda a fase de escrita. E é claro que essas imagens que é um dos pormenores dessas imagens é tentar procurar imagens que faziam sentido naquele capítulo, principalmente para o capítulo que eu estava a escrever, necessidade de uma imagem que fizesse sentido com a ideia que eu, de uma forma a facilitar também um bocadinho a descrição. E é claro que enquanto eu escrevia, não só escrevia a história completa. E é claro que para quem decide escrever algo tão extenso como é um livro, não só vão escrever sobre a história, vão escrever a sinopse, mas para além disso também tem a possibilidade de criar uma pequena biografia de nós mesmos. E acho que é isso, digamos, que uma pessoa vai procurar também, é conhecer um bocadinho da autora ou do autor de um livro e ter a possibilidade de escrever isso, nem que seja também à mão. É uma forma também de facilitar um bocadinho das lembranças que a gente tem da nossa própria vida. Sendo que a experiência que eu tive de escrever em computador foi totalmente diferente. A escrita a computador foi algo que eu tentei com outra história. Quando eu decidi escrever, tentar fazer a experiência de escrever a computador, totalmente a história, ou seja, em vez de ter um caderno ao meu lado, fazer a história literalmente em computador, é, digamos, uma experiência totalmente diferente. Quando eu decidi escrever um novo livro para tentar saber escrever ao computador é a minha forma ou não de escrever a melhor forma, eu pelo menos decidi depois perceber realmente aquilo que funcionava para mim. Ou seja, se aquilo que eu mais dava-me gozo de trabalhar seria escrever à mão ou escrever a computador. Então esse foi o segundo tópico que eu decidi começar a trabalhar, principalmente mal terminei, digamos, o primeiro projeto. E quando eu estava escrevendo a história, algo que me dificultou assim um bocadinho foi que ao mesmo tempo que eu estava a escrever, eu estava a pensar na estrutura do livro. E isso dificultou mesmo muito no meu prazer em escrever histórias através do computador. Porque eu não estava só a escrever, e por mais que eu tentasse separar a escrita da estrutura do livro, eu não conseguia fazer, e isso dificultou, digamos, um bocadinho no processo de escrita do mesmo. Não me deu prazer literalmente nenhum, que para mim sempre foi muito difícil de fazer durante essa escrita a computador. Foi essa forma de tentar colocar de uma forma bem estruturada todas aquelas passagens que eu precisava
de relembrar depois. Foi algo mesmo muito doloroso para mim, é ter escrito uma cena e escrever depois muitos outros conteúdos, e quando precisava dessa cena, ser um bocadinho difícil de encontrá-la, ter pelo menos a facilidade que mais frustrante me deu de escrever a computador. De um ponto, ou seja, de uma forma a criar ali uma teia, isso dificultou mesmo muito neste livro que eu escrevi no computador. Durante a escrita, seja à mão, escrita à mão, escrita no computador, com essa possibilidade de ver os tamanhos. É claro que isso provavelmente não seja muito importante, mas acho que é o tamanho do capítulo, acho que pode ser uma forma de desenvolvimento da história. Eu tive a dificuldade, principalmente no computador, de ver isso, porque eu sei que se tivesse o capítulo pequeno, se calhar não ia ser tão desenvolvedor para a história do que provavelmente o capítulo um bocadinho maior. Mas é algo que aqui, principalmente no computador, foi algo mesmo muito difícil de fazer essa separação. A estrutura ou os tamanhos dos capítulos me fizeram que escrever computador não era muito positivo para mim. E é claro que isto, como eu já vos disse durante este tempo todo, isto vai ser a minha experiência que eu estou a partilhar aqui. A experiência que eu tive de escrever no computador uma história foi uma experiência totalmente muito complicada para mim, em questão que, para além de estar preocupada em escrever a história, tinha que estar preocupada com outras coisas que eram, digamos, naquele momento eram totalmente insignificantes e que me deixavam literalmente a quase a ter um bloqueio criativo, que eu sei que acontece, mas para mim é algo que me assusta assim um bocadinho, porque não ter a possibilidade de saber aquilo que eu ter o desejo de escrever, não saber escrever e nem sequer saber aquilo que posso partilhar com as outras pessoas, porque à escrita à mão eu acabava por ter uma ideia e conseguir desenvolver, quando no computador foi um bocadinho mais difícil. E aqui, pelo menos com 2 pontos que eu vos apresentei, seja escrever à mão ou escrever a computador, eu vou falar assim um bocadinho daquilo que realmente funciona para mim. E o que funciona para mim, destas 2 experiências que eu fiz, escrever à mão. E isso seria literalmente escrever à mão e passar depois, mais tarde, toda a história para o Word. É assim que funciona para mim atualmente. E poder, pelo menos, ter uma facilidade muito grande em imaginar uma história e ser a facilidade de escrever, digamos, uma partilha que eu sei que vai ficar marcada para o mundo inteiro. E para além dessas experiências que me foi assim, mais negativo, digamos que escrever à mão deu-me uma coisa que, se calhar, escrita no computador, se calhar não me dava assim muito prazer, ou não me dava assim algo tão positivo, que é a possibilidade de escrever de diversas formas. Com escrever à mão eu tenho a possibilidade depois, mais facilidade principalmente, depois escrever uma cena mesmo boa, enquanto no computador seria muito mais difícil, se calhar, fazer isso. Escrever à mão é algo que, para além de poder ver toda a história, também dá para ver todos os detalhes, e digamos que assim é muito mais fácil de apanhar detalhes que já estão escritos e eu consigo ver logo ali na hora, enquanto no computador tenho dificuldade em ver esses detalhes e poder desenvolvê-los mais tarde. É claro que escrever à mão das coisas que mais eu dou valor atualmente, principalmente porque eu consigo ver detalhes e pormenores que se calhar seriam muito mais relevantes de poder depois esclarecer ao longo da história. Esta é a minha experiência. Para mim funciona escrever à mão. É claro que quem estiver desse lado e quiser depois escrever as suas próprias histórias, aí vai ter que fazer, digamos, uma experiência ou tentar encontrar a sua própria forma de escrever. O que aqui eu vos estou a dar é uma experiência de vida. Então, a escrita para vocês vai ser totalmente uma experiência que vão ter que explorar. Vocês experimentarem várias coisas para conseguir descobrir o vosso método de trabalho. E é isso que eu venho falando em cada episódio desta série, que vos ajude a escrever de uma forma mais confortável. Vou escrever à mão para experimentar e não gostarem, vão em busca de outra forma de escrita. É claro que eu aqui vou só trazer a minha experiência em relação a este tema da escrita, porque é aquilo que realmente funciona para mim. Se eu tiver que escolher, e como já vos disse aqui neste blog, eu prefiro escrever à mão do que no computador. E está tudo bem. É uma coisa que eu quero passar para vocês. É uma experiência
que vos inspire e que vos faça fazer descoberta do vosso próprio método de trabalho. E assim acaba este episódio, que eu espero que vocês gostem. E digamos, aqui em baixo literalmente vai estar os links das minhas redes sociais. Tem também um link que vai levar para os meus e-books, que é literalmente e-books para quem tiver o Kindle. Aqui em baixo também tem a possibilidade de escrever, deixarem o vosso like, que é, digamos, uma forma de mostrar ao YouTube que vocês gostam deste conteúdo. Obrigada por assistirem. Até à próxima.